Aqui você tem do bom e do melhor. Muito bem, conforme anunciamos, estamos recebendo hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo a nossa Janete, campeã mundial, 2 vezes medalhista olímpica e que está também aí no seleto Hall da Fama do basquete. Muita história para contar, as novidades todas, o Instituto, esse trabalho, né? Vai ter a oportunidade aqui de detalhar com o nosso ouvinte. Mas como você tá, Janete? Tudo bem? Seja muito bem-vinda, viu? Boa tarde ou bom dia, ou seja, um bom dia para todos. Eu estou bem sim. A gente vem seguindo aí uma rotina totalmente diferente do que fazia depois que eu parei de jogar, mas está tudo tranquilo. Janete, você parou de jogar em 2007, depois do PAN, isso, né? Daí você teve um período também como treinadora, como assistente, não é? E aí, como eu falei, também um instituto já há 23 anos. Há 23 anos num trabalho lindo mesmo, né? De formação de pessoas, eu nem diria formação de atletas, porque é uma formação de pessoas mesmo, porque começa por aí, eu acho, né? E aí crianças que tem na faixa de, que você estava me falando, de 7 a 17. De 7 a 17 anos, isso não mesmo, é isso? Isso mesmo. E, enfim, a gente vai falar tudo isso, a gente vai falar também, claro, das suas conquistas, das medalhas todas, até já falei de alguns campeonatos aqui, campeonato mundial, das Olimpíadas, mas já que a gente falou desse trabalho de formação de pessoas, eu queria começar por aí, porque você, na escola, gostava de esporte, do esporte em geral, era isso que te alimentava, você gostava mesmo, então na aula de educação física, todas as modalidades você jogava, você curtia? Então, o que era interessante naquela época era isso, né? A minha professora de educação física, ela dava vários esportes. Então, uma semana ela dava uma modalidade, depois outra semana outra. E eu fazia de tudo. Eu jogava basquete, eu jogava vôlei, eu jogava handball, eu jogava futebol, aí brincava de pega-pega, enfim, tudo que uma menina de 10, 11, 12 anos, né, podia fazer, frequentando ali o ensino médio. Então, assim, para mim era uma delícia fazer todos os esportes, né? O que só eu confundia era quando eu fazia o basquete e o handball, porque no basquete você pode dar 2 passadas, no handball 3, o drible, segurar a bola. Mas era coisa assim de coordenação motora. E eu acho que isso me ajudou bastante, né, para fazer principalmente o basquetebol, que exige muita coordenação motora. Mas nessa época aí, menina no colégio, que você passou por todas as modalidades, já era o basquete que te pegava ou não? Você até curtia, jogava um futebol também, era boa? Gostava de jogar futebol, eu jogava com os meninos sempre me escolhiam, sempre queria eu no time. E eu gostava, jogava bem até futebol, né? Até falo, se eu não tivesse sido jogador de basquete, eu acho que eu jogaria futebol ou faria atletismo. Eu acho que seriam as modalidades que eu poderia fazer. Mas eu gostava de fazer tudo, mas o que me atraiu mesmo naquela época foi quando assisti o Mundial que teve aqui no Brasil, de basquete no Ibirapuera, foi em 1983. E aí eu olhei e eu falei assim, nossa, que bacana, a seleção brasileira de basquete. Aí tinha lá a Hortência, a Paula, a Vânia. Eu falei assim, nossa, quem sabe um dia eu posso estar lá. Então aquilo me empolgou, porque eu assistindo aquele jogo, eu vi que era um esporte de muito desafio. Não só a educação física escolar. Mas e foi aí. Além de jogar, então, todas as modalidades que você já falou no colégio, você gostava de assistir também. Então você assistia o que passava na televisão, que você tinha a oportunidade de ir aqui em São Paulo e ver ao vivo mesmo, em loco? Não, foi uma coincidência de eu ligar a televisão, né? E a gente tá passando e eu assisti e me empolguei. Não que a gente tenha ido lá no ginásio, porque a gente não tinha condições até de pagar um ingresso para poder entrar. Mas foi assistindo a TV que realmente me empolgou, né? O movimento das jogadoras, né? O dinamismo da modalidade. Aquilo me chamou muita atenção. E aí eu fui procurar o basquete para poder jogar, fui em vários lugares, não tinha basquete para menina. Aí que você foi parar no vôlei. Isso, é aí que eu fui parar no vôlei. Eu fui no Corinthians, que eu morava ali no Bom Retiro, a gente morava no Bom Retiro, era o clube mais perto, eu fui ali no Corinthians procurar, não tinha. Aí o técnico falou assim, vem jogar vôlei com a gente. Eu, menina, aquela coisa toda, criança, na verdade, né? Falei, tá bom. E comecei a jogar voleibol. Fomos 3ª colocada no voleibol do estado. E o time já estava formado. E eu entrei ali no time e, nossa, em um mês eu já fui titular.
ponto e meio. Eu saltava bem, entendeu? Então, nesse porte meu aqui, já ajudava. Eu já era alta ali com 13 anos, né? E aí, foi quando eu joguei voleibol, mas terminou o campeonato, eu virei professor. Eu quero jogar basquete. Não quero jogar. Tem uma questão que, hoje em dia, né, quando um filho, uma filha fala que ser jogador de futebol, de vôlei, de basquete, seguir na ginástica artística também, vendo, né, todas as meninas, a Daiane, a Jade, a Rebeca, não é? Existe um incentivo, não é? Ou existe pelo menos ali uma perspectiva dos próprios pais de, bom, isso aqui é um caminho, isso aqui é legal, pode dar certo, não é? Claro, se a pessoa tiver o talento também, né? Não é só manifestar o desejo e não tiver ali o talento, né? E eu sei, Janete, isso é super importante. A casa também era o teu sonho, mas era o sonho da sua mãe também. Vocês sonhavam juntas o mesmo sonho, né? Então, em casa você tinha o respaldo, tinha o apoio, o incentivo, o estímulo. Nunca nenhum, não, Janete, não vai seguir basquete, não vai seguir pelo vôlei. Sempre teve mesmo essa... em casa eu tive apoio, realmente. essa rede? Tive. Em casa eu tive da minha mãe esse apoio, sim, e também da minha professora de educação física. E eu também fiquei enchendo o saco dela. Professora, eu quero jogar basquete, me leva para algum lugar, federada, aquelas coisas todas. E aí ela me levou para Catanduva e me apresentou o técnico, a e o Ferreto, que eram os técnicos, né? A Vilma de categoria de base, e aí eu permaneci lá. Eu falo do incentivo da minha mãe, que ela me incentivava. Ela falou assim, não, pode ir. Imagina eu, morando aqui em São Paulo, com 13 anos, sair de casa para morar numa república com outras meninas. Né? Muito nova para isso. Então minha mãe acreditou nesse meu sonho, nessa minha vontade, eu acho que de... E aí eu fui para Catanduva, minha professora me levou para lá. Eu acho que então essas pessoas são as responsáveis mesmo por essa trajetória toda minha. É claro que teve toda a minha dedicação, né? Eu gostava muito de treinar. Eu gostava muito. Eu ficava na quadra o dia inteiro, eu estudava à noite, ia para a escola à noite. Então, de manhã eu treinava, terminava o treino, eu ficava na quadra, almoçava. Aí as meninas iam descansar e eu ficava na quadra treinando. E à noite eu ia para a escola. E naquele mesmo ano eu já ganhei como a melhor jogadora da categoria Mirim, né? A melhor do estado. Então aquilo ali me foi, né, incendiando aquela chama de que realmente um dia eu poderia vestir a camisa da seleção brasileira. Catanduva era o Higienópolis? Higienópolis de Catanduva. Era o clube, não é? Isso, é. E aí então, 12 anos, 13? Não. De 12 para 13 anos. 12 para 13 anos, isso. Você já saiu, já deixou aqui a São Paulo e foi... São Paulo não, São Paulo, né? Morava no Bom Retiro. São Paulo e foi então pra Catanduva sozinha. Sozinha, para morar nessa república com outras meninas, né? Tinha umas meninas mais velhas que já jogavam e eu comecei jogando no Mirim, depois fui para juvenil e também já frequentei a categoria adulta. E em todas as suas andanças também, porque depois você passou por Jundiaí, Santo André, Sorocaba, Estados Unidos, Piracicaba. Tem vários, né? Sim. Vários clubes, várias cidades, até outros países, né? Nas suas andanças também, Janete, ou em alguma cidade, tua mãe ou algum familiar foi junto ali para dar um apoio? Sempre. Isso, lá para Catanduva, minha mãe não foi, mas depois de uns 3, 4 meses, ela foi, ficou um tempo ali, e aí depois ela voltou a trabalhar, né? Mas esse começo... E depois você vai naquele ritmo, né? Você entra naquela constância de treinamento, estudo e jogos que não dá nem para você ficar ali com um familiar. E aí eu fui me acostumando àquelas coisas de já ficar fora de casa muito cedo, né? E aprendendo com a vida as coisas que foram acontecendo. Mas é legal lembrar porque tem muitas pessoas que passaram nessa trajetória e me ajudaram, né? Pessoas que hoje não estão aqui conosco, né? Mas que me ajudaram bastante. Eu tive, por exemplo, um patrocinador que me ajudou, um senhor que era eu e mais uma outra jogadora, né, a Ana. Ele me ajudou, assim, ele dava um dinheiro pra gente comprar nossas necessidades, né, por exemplo, para ir ao supermercado, comprar um sabonete, comprar um doce, algo que a gente queria. Então ele dava um dinheirinho, eu não vou lembrar quanto que era aqueles cruzeiros, né, tal. Mas era uma pessoa que acreditou naquele trabalho que a gente poderia chegar, sabe? E aí, consequentemente, outras pessoas foram entrando aí, até mesmo o próprio dono do time, né, que tinha. E depois os patrocinadores foram aparecendo, conforme eu fui me
consagrando aí, porque eu fui para a seleção brasileira adulta muito cedo, né? Fui com 16 anos de idade. Mas eu digo que tudo isso era aquelas coisas assim, eu não tinha preguiça. Na verdade, eu nem tenho. Não tenho. Eu não tenho. Então, a gente morava numa república dentro do clube e tinha às vezes que no clube a gente não podia usar o ginásio. Então, a gente tinha que treinar no ginásio municipal. Então, eu ia andando pro ginásio municipal 2,5 km de manhã, voltava 2,5 km, almoçava, depois de novo mais 2, voltava e ia para a escola. E com chuva, faça sol, faça chuva, não tinha dinheiro para o transporte público e era isso. Então o começo também foi ralado. Em que momento, assim, logo já quando você foi para Catanduva, caiu a ficha mesmo de que era isso que você queria? Ou até então era, será que é um hobby? Será que é uma diversão? Perdão. Já era um hobby, uma diversão? Ou você já entendeu ali que isso era profissional, que você ia seguir, que você ia fazer carreira, que você ia estar na seleção? Já caiu a ficha ali nesse momento ou não, Janete? Sim, caiu nesse momento porque eu percebi o seguinte, as meninas que estavam lá, elas treinavam, já tinham um tempo de bagagem e já jogavam um campeonato, que era o Campeonato Paulista. Eu cheguei faltando 3 meses para terminar o Campeonato Paulista. E aí eu percebi a diferença técnica entre a minha e a delas, porque eu não estava no nível delas, porque eu nunca joguei. Eu só estava na escola, educação física escolar, no basquete. Tinha jogado voleibol. Então, eu preciso chegar no nível delas. Então, eu ficava mais tempo dentro de quadra, repetindo os exercícios, fazendo habilidade, coordenação dos movimentos, né? Exercício com 2 bolas, arremesso. Eu fazia pelo menos 300 arremessos certos. Né? Tinha uma amiga, a Giovana, nossa, muito querida essa Giovana, e a gente tinha a mesma idade e a gente morava na mesma república e ficava também no mesmo quarto, e ela ficava pegando bola pra mim. Eu falava, ô Gi, eu lavo roupa se você ficar pegando bola pra mim. E aí eu fazia isso, entendeu? Então assim, me ajudou bastante essa diferença de ficar um pouquinho a mais treinando. E aí foi que eu percebi que convocada pra seleção paulista. Nossa, vestia, na época era a camiseta da Seleção Paulista, era aquela listradinha, branca com preta, sabe? Parecia, e o símbolo vermelho aqui do estado. E aí nós fomos enfrentar, acho que a equipe do Paraná, logo no primeiro campeonato brasileiro, né? Aí eu falei, bom, ganhamos. Falei, eu devo estar no caminho certo, vamos continuar. E aquele sonho sempre de um dia vestir a camisa da seleção brasileira, aquela seleção que eu vi jogar. E que foi cedo, com 16 anos. 16 né? anos. Você considera, porque eu sempre digo aqui que a percepção de tempo, de espaço, né, se correu mais rápido ou menos, é de cada um, é individual, né? Sim. Pra você acha que foi mesmo meteórica a sua carreira, a sua ascensão, de já com 14, começar de 12 para 13, já Catanduva, jogar com 14, 16 seleção, e aí já logo na sequência os primeiros resultados, as primeiras conquistas, né? Mas pra você, que já, né, antes na escola já gostava, passou rápido ou demorou a acontecer? Eu acho que foi dentro. Eu acho que, de certa forma, se a gente for pensar, acabou até sendo um pouquinho rápido, né? Porque 16 anos você já está numa seleção adulta, né? Hoje em dia, desculpa te interromper, hoje em dia não acontece, né, Janete? É difícil, né? É difícil acontecer. Mas aí depois eu conto, né, esse primeiro ano meu em seleção brasileira, quando a gente for falar disso. Mas eu acho que aconteceu dentro do tempo, mas também devido à minha dedicação. Né? Eu correr atrás. Porque tinha dia, assim, que eu não estava legal, né? Aquelas coisas com cólica, ou às vezes dor de cabeça. Eu falava assim, não, tem gente treinando, e se você não treinar, você não vai chegar. Então, já vinha isso daí na minha cabeça, eu não pensava 2 vezes, levantava e já ia, entendeu? Esquecia tudo do resto. E colocava uma meta. Né? Então hoje, olha, eu tenho que fazer esse exercício mais rápido, essa habilidade de passar por trás das costas, passar por baixo, tenho que fazer mais rápido. Dos 300 arremessos, se eu tenho que fazer 350 hoje para acertar 300. Né? E amanhã, minha meta vai ser diferente. Tenho que chutar 349 para acertar 300. Né? Então eu ia colocando metas para me impulsionar cada vez mais. Né? Eu sempre fui muito centrada, sabe? Eu sempre fui muito assim, consciente, observadora.
Então, acho que isso também me ajudou bastante. Uma coisa que você frisa muito, né, nas suas entrevistas é a questão do treino, da prática, da dedicação, né? De novo, claro que cada pessoa é uma pessoa, cada geração também é diferente, né? Mas você sabe que até aqui no programa eu recebo muitos artistas do teatro, do cinema, da televisão, da música, e às vezes tem uma geração mais antiga que diz que os mais novos não costumam passar texto, não costumam ensaiar, eles acham que já sabem tudo, já chegam lá no set da novela, já chegam lá no teatro, né, e já querem ali fazer ali a coisa toda, não é? Você acha isso, Janete, que tem uma geração, de novo, não dá pra gente generalizar, mas você acha que é uma geração que já acha que sabe de tudo e que falta um pouco de treino, de dedicação? Você acha isso ou não? Sim, levando pro lado esportivo, o basquetebol, sim. Né? O jovem hoje, até mesmo, eles chegam no instituto, eles querem jogar. Mas como que você vai jogar se você não sabe nem driblar? Você não sabe nem arremessar? Aí eu costumo falar que é igual escola, né? Quando você entra na escola, você já não aprende a fazer conta de multiplicar quando você está no quarto, quinto ano, né? Então você está ali no ensino fundamental ainda, você não aprende coisas de história ali, você vai gradativamente subindo, mais matérias, então o esporte ele acaba sendo a mesma coisa, você vai aprendendo os fundamentos da modalidade, e aí depois você vai aprendendo, olha, arremessar mais perto, um pouquinho mais distante, você fazer o jump, que não é algo fácil, né? As habilidades, então eu costumo colocar muito perto essas duas comparações, né? Justamente para ver se o jovem, pelo menos entra um pouco na cabeça. Mas hoje eles pensam muito mais nisso mesmo. Eu quero jogar. Eu tô vendo ali na televisão o pessoal jogando, eu quero jogar. É fácil jogar. Porque, claro, eu não tenho lugar de fala, porque não sou, né, atleta, não sou envolvido com esporte, mas na minha cabeça eu acho que o correto seria mais tempo treinando do que jogando. Porque, por exemplo, você pega ali né, quantas horas você passa em quadra com o jogo para valer mesmo, né? E quanto tempo você deveria estar treinando, né? Para ir desenvolvendo as habilidades, as técnicas todas, ensaiando jogadas, né? Então é isso, acho que é mais treino do que o jogo mesmo para valer, não é, Janete? Muito, muito mais, né? Quando você começa a treinar, pelo menos o mínimo que a gente tem ali de um treinamento, você fica pelo menos em quadra de 2h30, né? Na parte da manhã, mais 2h30 na parte da tarde, e conforme for, tem que fazer musculação, aquelas coisas todas, então você fica de 3 a 3, então são 6 horas pelo menos no dia. E o jogo, no total, ele demora 1h30, no máximo 1h40. Né? E eu até falo, quando você vai para um jogo, você faz, sei lá, 10, 15 arremessos, né? Eu treinava 300 para poder ter a minha oportunidade de poder acertar esses 10, 15, né? Isso se eu tivesse ali aquele 100%. Então, assim, é bem diferente o treinamento. Né? Eu acho que tudo na vida você precisa treinar. Por mais que seja, esses jovens, eles acham que chega, já sabe. É a mesma coisa que você colocar um jovem aqui no seu lugar agora. Bom, então você já sabe, então vai lá, entrevista, né, a Janete ou qualquer outro artista, vamos ver como é que você vai se sair. Então, claro, tem o nervosismo, a ansiedade, porque nunca fez. Só que se ele tivesse treinado ou ela tivesse treinado, com certeza seria diferente. E antes de entrar em quadra, você tinha alguma particularidade que você fazia ali, alguma concentração sua, uma oração, enfim, algo que você colocava, entra com o pé direito, ou não tinha nada disso? Quando eu ia de casa pro ginásio, dependendo de como eu estava no dia, eu colocava músicas, né? O que me alegrasse no dia. Mas o que era? Brasileira? Era internacional? Internacional, eu gosto muito de música internacional, música americana, espanhola, enfim, né, latina, e o que me viesse, hoje eu tô a fim de ouvir, eu não sou chegada assim a rock, mas eu gosto de uma banda ou outra que tem 2 ou 3 músicas ali que me anima naquele dia, entendeu? Mas não que seja algo que eu vá te dava um estímulo mas na dá hora. um estímulo, né? Então, assim, ou às vezes eu ia falar assim, não, hoje eu quero ir escutando um pouquinho, né, uma música, um MPB e coisa e tal, mais tranquilo. Mas pra entrar na quadra, eu colocava sempre o pé direito. Ô, Janete, ali eu mudava, viu? Ali eu mudava. Parecia, sabe aquela coisa assim, ó, pum, virei a chavinha. Era isso, virava. Agora, você é uma pessoa solar, né? Você é uma pessoa alegre, né? Bem-humorada.
na quadra, você precisa ter ali, claro, um outro, né? São as suas concorrentes ali, são as adversárias, não é? E o que te tira do sério, o que te tirava do sério na quadra? Porque é isso, você precisa estar concentrada, né, Janete? E você tem o seu estilo também, a sua personalidade, que é essa, né? Com um sorriso no rosto sempre, né? Mas você sabe, quando eu entrava em quadra, assim, eu ficava até mais séria, né? Mas tinha meninas que viravam, elas até hoje falam assim, Janete, até pra dar bronca, você acaba sendo gentil. Porque eu acho que tudo tem o seu momento. Como você incentivar, como você cobrar da sua companheira. Mas eu sempre fui assim, muito, muito centrada, né? Então, não tinha assim... Dificilmente alguma coisa tirava fora do sério, a não ser que aquelas coisas. Pô, a arbitragem apitou aquela falta e eu achei que realmente foi falta, né? Então aquilo ali às vezes me deixava... Já, né, tomei uma falta técnica, né? Uma ou outra falta técnica por causa disso. Mas é normal, porque a gente tá ali no calor do jogo. Mas dificilmente alguma coisa assim, nem se fosse uma briga e coisa e tal, da menina vir, se eu perceber mesmo que foi de propósito, eu nunca fui daquela de vou revidar, vou dar da mesma forma, vou dar cotovelada, não. Eu sempre fui naquela do fair play, que eu acho que é desse modo aí que a gente consegue chegar onde quer chegar. Eu sou assim, eu acredito muito em méritos. Né? Se você faz coisas boas, um dia você vai colher coisas boas, independente de que forma que ela venha. Né? Então eu acho que o esporte, o fair play, para mim é um jogo justo, é você sabe, valorizar o seu trabalho no que você treinou, mas também você saber que, poxa, daquela vez o adversário foi melhor que você, treinou um pouco melhor que você, soube usar as táticas melhores, né? Que você, só que no 1 contra 1, peraí, eu tô bem treinada, então a minha parte eu tenho que fazer e muito bem, né? Então era isso, eu sempre fui muito centrada com isso. Antes de falar da seleção, que você quer também dividir a história, acho que do primeiro ano da seleção, mas queria falar dos Estados Unidos, porque você passou lá 8 anos, 7 anos? 8 temporadas. 8 temporadas, né? E também é isso, sozinha, com a cara e com a coragem, lá num país diferente, numa outra cultura, numa outra língua. Foi e encarou, né, Janete? Foi mais um sonho que foi realizado, né? Depois de Atlanta 96, houve essa chamada, né, pra WNBA. Eu fui a única sul-americana a ser chamada para a WNBA, então para mim assim foi um fato muito marcante, tanto que quando chegou o convite, não chegou direto a mim, chegou pela Confederação Brasileira de Basquete, e eles me falaram, e eu nem perguntei, eles viraram e falaram assim, Janete, você está na lista das jogadoras da WNBA, né? E você vai jogar lá, eles querem você ir lá. Eu nem perguntei qual que era o time, nem se tinha salário. Eu só queria ir. Sabe aquelas coisas assim, eu tô no melhor basquetebol do mundo, eu vou pra lá. Olha só a valorização. Aí fui. E na equipe certa, as pessoas certas, sabe? Na hora certa, eu já estava com 27 anos, né? Quando eu fui pra lá. Então já tinha essa experiência de ter jogado internacionalmente, de conhecer as jogadoras, né, com quem eu iria estar lá. E aí você pode me perguntar, Janete, você teve preconceito? Tive. Preconceito sul-americana. Não por ser mulher, preta e jogar basquetebol. Mas eu tive esse preconceito porque elas achavam que uma sul-americana estava tomando o lugar de uma americana. Pô, quem que é essa única sul-americana que vem pra cá? Onde fica o Brasil? O negócio é esse, né? Então eu fui pra lá com peito aberto. Não falava nada de inglês, tanto que eu brinco e falo assim, que a única palavra que eu sabia era basquetebol. Então era isso que eu tinha que fazer, bola na cesta. Que era o que eu sabia fazer e por isso que eles me chamaram. E assim, estava na minha casa, assim, lá no apartamento que eu morava, que eu fui sozinha, morava, e aí eu chegava assim, tinha dia que eu chorava, tá naquelas 4 paredes assim, chorava pra caramba. E aí eu chegava no espelho no outro dia e falava assim, olhava nos meus olhos e falava assim, Janete, o que realmente você quer? O que realmente você quer? Aí vinha aquela coisa muito forte, sabe? No meu coração, eu quero ser uma das jogadoras no melhor basquete. Eu ia pra quadra no outro dia, eu... Nossa, aí tanto que eles me deram um vídeo e fizeram como aquele Eyes of the Tiger, né? Olhos de tigre. Porque eu ia pra... Assim, parecia que saía sangue assim mesmo dos meus olhos, porque o quanto que eu queria, né? Então, assim... Teve os momentos difíceis, mas também tiveram os momentos alegres, né? Os momentos bons, porque quando elas
às vezes não passavam a bola para mim que eu estava livre, quando elas passavam eu também não devolvia. Eu decidia. E foi aí que eu fui criando e pegando o respeito delas. Também fui uma das jogadoras que joguei todos os jogos do Houston, nesses 8 anos que eu estive lá. Graças a Deus, não tive nenhum tipo de lesão para cirurgia nesses meus 24 anos de carreira como jogadora de basquete. Tive as coisas, é claro, normais que acontecem com um atleta, principalmente de basquete, torção de tornozelo, desgaste de cartilagem no joelho, bursite nos braços, de tanto fazer arremesso. Nada cirúrgico. Então, assim, eu me sinto privilegiada mesmo. Eu levanto todo dia com meu pé direito ali no chão, agradeço por tudo isso, sabe? O Nacional lá com a equipe, acho que vocês venceram umas 4 vezes? Mais 4 vezes. 4 vezes, Tetracampeã da WNBA. E até hoje a liga vai para 29 anos agora, né? Porque já em 97, ela já teve. Né? 97 não, 2007. Não, 2007. Ei, gente, eu tô confundindo datas, 97 mesmo, que foi já o primeiro ano da liga. Então, tá indo para 29 anos, eu sou a única estrangeira até agora. Até falo brasileira, lá, única, tô nessa. Agora, falando também de seleção brasileira, não é? Você foi muito menina, 16 anos, né? E aí? Porque tem os dois lados, né? Tem as conquistas, as alegrias de estar lá com as meninas que você assistia, que você acompanhava, né? E ali, num determinado momento, você tá junto em quadra, Sim. jogando, dividindo, né, ali a concentração. Né? E aí, Janete, como foi essa passagem? Então, quando eu cheguei lá na seleção brasileira, eu fiquei deslumbrada, né? Aquelas coisas de, poxa, já tô aqui onde eu queria, meu sonho realizado, né? E eu fiquei muito deslumbrada com tudo. E eu fui cortada dessa seleção brasileira. A Maria Helena me cortou. E quando aconteceu isso, ela me chamou e falou o seguinte, Janete, você vai ser cortada, né? Porque você não está tão preparada assim para poder ir esse grupo. Mas eu peguei e falei assim, poxa, a Maria Helena, a gente chamava ela de dona. Mas aí, dona, mas por quê, né? Ela falou justamente isso. Né? Você precisa estar um pouco mais preparada. E para isso, olha só, vou te contar uma parábola da deusa da oportunidade. A deusa da oportunidade, ela tem um tubo de cabelo bem na frente aqui, ó, bem na testa. E atrás ela é careca. Então, quando ela passar na sua vida, leva isso para sua vida. Quando ela passar na sua frente, agarra ela de frente. Porque depois, se você tentar agarrar, ela já passou e você não consegue mais porque ela é careca. Então, aquilo me marcou bastante, né? Que ali foi uma virada assim de chave para mim, que eu falei para mim assim, se um dia voltar novamente para a seleção brasileira, eu não vou sair mais, porque essa chance eu vou agarrar de frente. E aí aconteceu, né? Então, eu fui depois já seleção adulta no ano seguinte, e aí fiquei até parar de jogar aí até 2007. E aí foram várias conquistas importantes, né? Campeã mundial, medalhista olímpica, Jogos Pan-Americanos também, ouro, prata, bronze, pódios, aquela a torcida, né, ali vibrando também, e a repercussão toda das meninas do basquete, essa geração, não é? Que é lembrada até hoje, não é? Como que você enxerga a sua própria história? Você já falou aqui que você se sente privilegiada, que você agradece sempre, né, as passagens todas pela seleção, pelos Estados Unidos, né? Mas quando você olha e faz essa própria retrospectiva, né, da sua própria história, da sua trajetória, desses campeonatos, você sente saudade, você se por ser perfeccionista, você vê cada medalha ali na sua estante e vai lembrando, não é, das viagens, dos deslocamentos. Como que é olhar para a própria trajetória, Janete? Então, eu olho assim, eu penso e lembro, poxa, aquela menina, né, de Carapicuíba, chegar onde chegou, sempre determinada, sempre indo atrás do que queria, sem preguiça. E aí aquilo assim me mostra, poxa, esse foi o caminho certo. Se eu tivesse que fazer, eu faria tudo de novo, igual, e não mudaria nada. Então, quando eu olho assim, minhas medalhas, que eu vou fazer palestra ou atividades, ações assim, né, principalmente eu faço bastante para o Sesc, eu levo justamente para poder mostrar para o pessoal que aquilo ali, é claro, é algo palpável, mas o que ficou, as memórias que ficaram, né, elas são mais marcantes, né? São elas que faziam e fazem com que
cada dia eu levante mais e faça, e pense, você está fazendo algo para alguém. Hoje, de uma certa forma diferente, através do meu instituto. Mas, de alguma forma, a gente está sendo um espelho positivo para as pessoas. Então, é essa retrospectiva de agradecer as pessoas, sabe? Que me ajudaram a chegar lá, né? De momentos em que eu estava cansada e que eu levantava e iria treinar. Daquele momento em que a gente via que carregar as malas, enfim, de hotel, de não conhecer lugares, mas que tudo valeu a pena. Às vezes não, porque tiveram torneios que nós perdemos, né? A gente fez tudo certo e acabou perdendo, mas certo na nossa concepção. Mas provavelmente teve alguma coisa ali que ficou faltando no meio, por isso não aconteceu, né? Por isso que eu falei que eu acredito muito em méritos, né? E então eu olho para aquela menina e falo, poxa, realmente você é abençoada, né? Passe isso para as pessoas. Passe isso para as pessoas que estão ao seu redor, por meio do seu instituto. Por isso que eu tenho um instituto já há 23 anos. Então, eu acho que é a forma. Eu gosto de viver da minha maneira. Eu acho que, assim, eu não sou de pontuar pessoas, eu não sou de condenar ações, né? Mas sou de analisar bastante, né? E sou de respeitar. Então, eu sempre acredito que as pessoas também vão respeitar o meu modo de ser. Né? Por mais que alguns achem que é muito tímido, é muito simples e coisa e tal. Mas é um modo que eu me sinto feliz. Ô, Janete, você tem coisinhas dessa trajetória inteira, assim, claro, evidentemente, as medalhas, sim, claro. Sim. Mas você tem roupas que você vestiu em algum campeonato, em alguma conquista, bolas, não sei se deu pra ficar com alguma. Mamãe sempre guarda, né? Mamãe sempre guarda tudo, a gente deixa lá. Eu viro pra minha mãe, mãe, a senhora tem isso? Minha mãe, eu tenho. Tá aqui, eu vou olhar na mala. Essa camiseta que eu falei da Seleção Paulista, que eu fui... Eu tenho essa camiseta da Seleção Paulista. Eu nem imaginava, nem lembrava que tinha mais, né? Então, eu tenho algumas coisinhas que a gente guarda de recordação. Inclusive, a gente vai fazer uma exposição do basquetebol feminino, né? Que vai começar aí no Dia das Mulheres. Então, assim... É algo bacana que as pessoas vão poder também ver e rever, né? Algumas coisas que a gente tem e guarda de recordação, principalmente do Campeonato Mundial, né? Só Brasil, Estados Unidos, as seleções, desde quando existe o basquetebol feminino, que são campeãs mundiais. E me corrija se eu estiver errado, mas também a geração de vocês, acho que foi a última medalhista também? Sim. Foi, não foi? Sim, em termos olímpicos e mundial, sim. Em Pan-Americano não teve essa geração aí que já foi campeã pan-americana. Sim, mas Olimpíada e Mundial sim. Só nós. Sim. Só essa geração. Agora, vê e o Brasil. E quando, principalmente em época de Olimpíada, sempre rola, não é? Não, porque se o Brasil tivesse mais estrutura, tivesse mais investimento, tivesse mais apoio, a gente com certeza teria mais medalhas, conseguiria uma melhor ranking. E isso é cultural dos Estados Unidos, né? Uhum. Eles têm esporte nas escolas, tem os campeonatos, né, estaduais, intermunicipais, as líderes de torcida nos Estados Unidos, isso é muito cultural deles, né? Uhum. Como você viveu nos dois países, respirou o esporte nos dois, você concorda com esses comentários que são feitos, né? Como eu disse, principalmente em época de Olimpíada, que a gente vê ali o pódio, fala, puxa, o Brasil se tivesse mais estrutura, a gente tem atletas aqui de alto rendimento, capacitados, qualificados, mas que não tem apoio. Você concorda com isso ou acha que falta alguma outra coisa? Não, eu concordo. Eu concordo, sim. Eu acho que a gente precisaria, sim, os atletas precisariam ter mais incentivo. Eles têm muito mais incentivo agora do que nós tínhamos anteriormente. Então, a facilidade de tudo, até de comunicação, fica mais fácil de você poder conhecer um adversário, né? Então, acho que esse incentivo é o que realmente falta para o atleta. E as confederações que têm mais incentivo, têm gestões que estão realmente bem qualificadas para que possa colocar em prática, né, o planejamento para esses atletas, são as modalidades, são as confederações que conseguem resultado. Né? Porque os atletas, nós temos atletas, né? Esses atletas aí realmente gostam de treinar, mas você precisa sim de um incentivo. Incentivo por quê? Porque você leva aquele esporte como um trabalho.
Então você tem que gerar uma fonte de renda totalmente diferente, né? Que seria esse incentivo. Incentivo do patrocinador, incentivo das confederações, das federações com os torneios, dos clubes, né? Com as suas equipes para poder participar dos campeonatos. Então é uma bola de neve, né? Só que, como você citou, né? Precisa ser cultural, né? Se não é cultural, fica complicado. E eu lembro de uma entrevista que você falou que o Brasil também é um celeiro, né? Sim. De atletas, né? Agora, não adianta só exportação também, a gente tem que valorizar, incentivar, reter essas pessoas, esses atletas aqui também e dar a melhor condição, né, do campo, das quadras, de todo um apoio, de toda uma estrutura mesmo para que ele possa se desenvolver aqui e ter as conquistas também para o Brasil, né, Janete? Sim, eu acho que além, é claro, né, desse incentivo que esses atletas precisam, o atleta normalmente sai porque ele tem um incentivo maior financeiro fora, né? Mas eu acho que o incentivo maior também acaba sendo o sparring que você acaba tendo quando você joga contra um adversário, né? Você treina todo dia com um adversário de alto nível, não é, alto potencial, isso faz e você pode crescer em termos de fundamentos da sua própria modalidade. Então, acho que esse é o ponto fundamental. Janete, eu não posso deixar aqui nesse bate-papo, né, que a gente está, claro, relembrando momentos marcantes da carreira, as conquistas, né, onde tudo começou, né, jogando e passando por todas as modalidades no colégio. Há 23 anos, né, que você continua fazendo muitos pontos, né, que você continua dando oportunidade para que pessoas, né, como eu falei lá no início, né, de uma faixa etária de 7 a 17, possam se desenvolver, possam desenvolver as suas habilidades, né, e queria que você explicasse um pouquinho como que funciona o Instituto, se é gratuito, se é pago, se precisa fazer inscrição, se é só chegar, se é para homem, se é para mulher, se é para, né, homem, mulher, meninos e meninas, né, como que funciona, Janete? Bom, o Instituto ele nasceu justamente da minha vontade de poder retribuir, né, para o povo, para o pessoal, enfim, para a comunidade ao redor onde nós estamos inseridos, tudo que eu tive anteriormente, a oportunidade. Então veio desde quando eu fazia ações lá nos Estados Unidos, tá, na WNBA. E aí eu trouxe isso daqui para o Brasil dentro da nossa realidade. Então o Instituto ele funciona justamente para jovens e crianças de 7 a 17 anos, tá? Precisa de alguns critérios para poder estar pertencendo ou estando no nosso projeto, precisa ter de essa idade, precisa estar estudando o ensino médio ou ensino fundamental e precisa ter vaga, porque a gente tem poucas vagas, porque a gente tem muita procura, tá? Hoje nós temos os nossos núcleos que é em Santo André, a cidade onde eu moro, em Bragança Paulista e em Cubatão. Mas nós já tivemos em várias outras cidades e como todo projeto social, programa social, ele precisa de apoio e às vezes fica complicado, difícil a gente conseguir para poder expandir. Tá? Mas nesses 23 anos, nós já beneficiamos mais de 18 mil jovens, porque eles podem entrar com essa idade de 7 e sair com 17 anos. Tá? Então, isso daí é fundamental. E outro processo, a gente fez do Instituto, hoje, a nossa própria metodologia. Hoje não, já há muito tempo atrás, né? Então, a gente levou o Instituto como esporte educacional. Tá? Então, a criança precisa estar estudando, precisa boletim escolar, né? Não que esse seja o critério para permanecer, Sim, mas precisa ter isso daí. E a gente teve a nossa própria vertente junto dessa metodologia, a nossa própria vertente. Então, nós colocamos o ensino do esporte e ensino pelo esporte. O ensino do esporte, a criançada vai aprender o que nós falamos aqui, sobre regras, sobre perder e ganhar, companheirismo, né? Disputa, enfim, tudo que o esporte pode proporcionar. E o ensino pelo esporte, projetos sociais. São projetos que nós temos dentro do próprio Instituto, onde o jovem criança, ele acaba levando, dentro das palestras que nós temos, como um aprendizado sobre uma boa alimentação, sobre higiene bucal, sobre maltratos com animais, né, sobre o estudo. Então, cada um deles tem um nome. Isso a gente põe projeto educando. Do meio ambiente, a gente põe projeto Planeta Amigo, dos dentes, projeto Sorrir, né? E da boa alimentação, projeto Nutribem. Então, a gente leva essa conscientização para esses jovens. Então, eu fico muito feliz da gente poder beneficiar, né, esses jovens que estão
meninos e meninas, e é totalmente gratuito. Além disso, eles ganham uma camiseta, mochila, squeeze e meias para poder participar, que eu vejo que isso daí é uma forma de igualdade dentro do projeto. Agora, não sei se é uma pergunta besta aqui, mas é o basquete ou não? Você falou esporte é geral, Não, só basquete. Basquete. Só basquete. Mas assim, é que eu falei esporte, mas assim, é o basquete que eles aprendem. Para isso que os jovens e as crianças estão lá. Então, 45 minutos a gente coloca da modalidade do basquetebol e 15 minutos desses projetos, né? Sim. Que a gente põe para que eles possam ter essa conscientização. Mas é o basquetebol. Mas dentro do projeto, a gente também leva, por exemplo, a gente tem um encontro com o ídolo. Então eu levo outros esportistas de outras modalidades, para eles praticarem outras modalidades. Eu acho que tem que ser. Eu não comecei jogando basquete, eu comecei jogando voleibol, eu gostava de futebol, eu acho que talvez atletismo ou, sei lá, handebol poderia ser um outro esporte pra mim, isso não sei, mas eu quero praticar, né? Então eles têm aquele momento de estar com o ídolo, de ter como incentivo não só a Janete no basquetebol, mas, poxa, já tivemos vários que já tiveram lá e participaram dessas ações conosco, inclusive agradecer, mandar um beijão para todos eles, que eu não vou falar o nome de todos, porque vai que eu esqueço algum aqui, mas foi bem interessante isso, inclusive, só lembrando, aí a gente já levou, por exemplo, a Daiane, que foi lá fazer ginástica com a garotada, entendeu? Ensinar ginástica, né, pra garotada. Olha, reforçar aqui o perfil do Instagram, Isso. Aí tem o site também, tem o YouTube, porque por lá o ouvinte pode ter acesso, né, aos dados todos, pode ajudar também, né, pode, né, enfim, contribuir com esse projeto. No Instagram é fácil, é Instituto Janete com TH, @Instituto Janete. Aí tem um perfil no YouTube também, youtube.com/Instituto Janete. E além disso, tem o site também, não é isso? Que é isso. só pesquisar. É Instituto Janete também. Também. É só pesquisar Instituto Janete. E aí aqui você me relembre, por gentileza, onde que vocês estão. Santo André, Cubatão e Bragança Paulista. Bragança Paulista. Santo André é a nossa sede administrativa e também nós temos um núcleo que nós fazemos no SESI. Tá? Mas aí tem, se eu puder deixar aqui até o nosso WhatsApp, claro. Não tem problema o pessoal mandar, é lá no WhatsApp mesmo para ter maiores informações, é 981782322. Tá? E aí por aí o pessoal pode mandar mensagem, saber como é que se escreve, qual que é a idade, mas nós temos somente nessas cidades os núcleos onde eu falei. DDD 11 98 178 2322. O WhatsApp também, ali é o e-mail comunicação @institutojanete.com.br. Tem o seu próprio perfil também no Instagram, tá aqui porque lá tem os bastidores, tem os vídeos. Tem muita coisa bacana também que é Tem fácil. as minhas pedaladas de domingo, que é o que eu tô fazendo agora. O pessoal sempre me pergunta, Janete, o que você tá fazendo agora? Bola, tá fazendo sexta? Não, tá pedalando. Tô pedalando e sou comentarista também da NBA. Sim. O seu o seu Instagram? É Janete Arcaim. Aqui, já achei aqui. Janete Arcaim, @Janete Arcaim, lembrando que é com TH. Isso. Passamos aqui o da Janete também, que tem tudo por lá, as novidades todas. Na reta final aqui só posso te agradecer pelo papo, pela disponibilidade, por relembrar tantas coisas bacanas e contar para o nosso ouvinte o que você está fazendo, um instituto que já está há 23 anos, né? Muito bacana. Janete, brigadíssimo, volte sempre. Obrigado mesmo, viu? Obrigada a vocês pelo convite e quando precisar nós estamos aí para poder divulgar cada vez mais a nossa modalidade. Um abraço a todos. Beijo grande.